Olá, alunos. Hoje nós vamos ver aposto e vocativo. Neste momento temos o vocativo, que é um chamamento. O vocativo ele funciona dentro de uma oração como um termo acessório, ou seja, ele pode ser retirado da oração e não comprometer o sentido da oração. Assim como o sujeito e o predicado compromete. Por isso, eles são termos integrantes, eles não são acessórios. Se você tira um sujeito de uma oração, um pedaço de uma oração sendo sujeito ou predicado, você compromete todo o sentido daquela oração, a mensagem que aquela oração quer passar. Então, o vocativo, ele serve para invocar, ele serve para chamar a atenção do receptor da mensagem, certo? Aqui eu tenho a frase, garçom, quero mais uma bebida. Garçom não é o sujeito aqui é oculto, é o eu. Eu quero mais uma bebida, ou uma dose de bebida, certo? Então, o garçom, ele é simplesmente a pessoa que está recebendo a mensagem. Uma vez que ele é o receptor dessa mensagem, eu faço um chamamento a ele. Eu chamo a atenção desse receptor através do meu vocativo, mantendo a minha estrutura de sujeito e predicado, não sendo ele o sujeito, certo? Nós temos a inversão, por exemplo, da ordem do vocativo. Não vai fazer diferença, desde que ele esteja precedido de uma vírgula, né, ele seja um chamamento e ele esteja precedido de uma vírgula, ele vai funcionar como vocativo normalmente. João, por que não foi à festa? Ou, por que não foi à festa, João? Até o tom, na hora da leitura, ele fica diferente de uma frase se ela não tivesse essa vírgula aqui para separar esse vocativo, tá? O vocativo pode vir antecedido pela interjeição o. Ó Cristo, iluminai-me. Dá um tom poético, né? Normalmente, essa interjeição, ela é usada normalmente num texto mais poético, um texto mais literário, num diálogo literário, por exemplo, tá? Então, vocativo é a palavra, o termo, a expressão utilizada pelo falante para se dirigir ao interlocutor, que pode ser real ou imaginário, por meio do próprio nome de um substantivo, um adjetivo ou um apelido. Ou seja, eu dei o exemplo de garçom, que seria a profissão, né? Um adjetivo também. Eu dei a opção de João, que é um pronome pessoal, é o nome de alguém, mas eu posso resumir isso tudo, por exemplo, em amigos. Vamos ao cinema hoje? Lindos, nada de bagunça no refeitório, tá? Se remete de uma forma carinhosa e chama a atenção de quem vai estar ouvindo a minha mensagem, para quem se direciona essa mensagem. E aí a gente tem uma diferença gritante quando colocamos a vírgula ou não colocamos a vírgula para diferenciar o que é um sujeito do que é um vocativo. João, vírgula, curte a nossa página. Quando eu coloco essa vírgula, eu dou uma entonação muito mais alta, muito mais aparente do que se eu dissesse como se fosse uma afirmação ou como uma afirmação com emoção, que seria a exclamação. João, curte a nossa página, certo? Então, aqui o João, ele é sujeito, é aquele que realiza a ação de curtir. E aqui ele nada mais é do que o vocativo, tá? Seria o chamamento, a atenção para o João. Todo sentido se modifica. Aqui eu tenho sentido seco e puro de que ele está executando esta determinada ação. Aqui eu tenho uma chamada de atenção no João para que ele execute esta ação, certo? Então, essa é a diferença do sujeito e do predicado. Na próxima aula, nós vamos ver o aposto e quais são os tipos de aposto. Até a próxima!